Eu gostaria de meditar com você na palavra de Deus antes de participar da ceia. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no segundo livro de Reis, capítulo 4. Segundo livro de Reis, no capítulo 4, versículo 1. Segundo livro de Reis, segundo livro, quem já achou, diga um amém. Versículo 1 diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não pouco. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe diziam, eles lhe traziam os vasos, e elas o enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda mais um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aleluia. Feche os seus olhos, por favor. Faça a sua oração. Peça a Deus para abençoar a sua vida nesta manhã. Peça ao Senhor, clame a Deus. Fala: Senhor, eu quero a tua bênção nesta manhã. Abre as comportas dos céus e nos abençoe grandemente, Senhor. Oh Pai Santo, nós entramos na tua presença nesta manhã, meu Pai. Não que mereçamos estar aqui, não que tenhamos feito alguma coisa para merecer estar aqui, mas estamos aqui, Senhor, porque Jesus abriu uma estrada, Senhor, até a tua presença. O Senhor abriu o caminho para chegarmos até a tua presença. E o Senhor disse através da sua palavra que nós devemos entrar no lugar santo, no lugar santíssimo, com coragem, com ousadia, pelo caminho vivo que Jesus inaugurou através da sua carne, do seu sangue, o caminho até a tua presença, quando o véu que separava lugar santo do lugar santíssimo rasgou de alto a baixo, acabando com a separação. E eu te peço, Senhor, nos abençoe nesta manhã, abençoe este homem, abençoe esta mulher, abençoe esse casal, esta família, esta criança. Derrama, Senhor, milagres de curas, de maravilhas nesta manhã. Abençoe os pastores, abençoe o diaconato, abençoe cada um dos teus filhos. Opera milagres nesta manhã. Abençoa os cantores, os músicos, as criancinhas. Opera milagre nesta manhã. Abra as comportas dos céus e derrame o teu Espírito sobre nós. Encha esse lugar, Senhor. Encha esse lugar. Que o teu nome seja honrado nesta manhã.
que o teu nome seja glorificado nesta manhã. Eu te peço, meu Pai, fale conosco e abençoe aqueles que vão estar nos assistindo pelas redes sociais. Coloque a tua mão de bênção, de milagre, em nome do Senhor Jesus, para sempre. Amém, amém. Graças a Deus, podemos assentar. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta, pode mantê-la aberta aí no capítulo 4, que será o texto que vamos usar para nossa meditação, reflexão nessa manhã. Muito bem. Eu gostaria de falar sobre um assunto, o cuidado de Deus. É o tema que nós vamos falar, o cuidado de Deus. Deus cuida de nós. Deus cuida da nossa família. Deus cuida da igreja. De uma forma tão maravilhosa e tão misteriosa, que às vezes não conseguimos compreender a maneira que Deus cuida da gente. Existe até um livro que chama O Mistério da Providência Divina. É algo que a gente não vê, porque milagre a gente não vê com os nossos olhos. Milagre a gente crê, por isso que chama milagre, que a gente não vê acontecer, mas ele acontece. É um câncer que é extraído, uns olhos cegos que se abrem, é uma muleta que é deixada para trás, porque Jesus curou a paralisia. Ninguém vê acontecer, mas acontece, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. É um Deus que chama à existência aquilo que não existe. É um Deus que diz haja luz e houve luz. É o Deus que diz apareça a porção seca, e a água e a terra, ela vem de dentro das águas. Porque na terra caótica do primeiro capítulo de Gênesis, não havia terra, era só água. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, como se estivesse incubando. É como a galinha está deitada sobre os seus ovos, incubando, para que daqui a pouco, 20 e poucos dias, os pintinhos começam a bicar o ovo e quebrar sua casca e sair. Então o Espírito Santo, no meio daquele caos, no meio daquelas trevas, ele estava lá sobre as águas, só esperando o poderoso Deus, só esperando o grande eu sou, dizer haja luz, para que ele pudesse transformar trevas em luz. E Deus foi chamando a existência aquilo que não existia. Aí Deus chama a terra que estava submersa, era só água, escuridão. Aí de repente a terra começa a brotar das águas. Eu fico imaginando, quando eu leio esse texto, eu fico imaginando o estrondo que houve quando a terra começa a brotar do meio das águas, começa a brotar aqueles picos de montanhas, começa a subir, e às vezes naquele lugar tinha uma espécie de uma cuba no meio daquela montanha, e ali a água subiu junto. Tem um país aí que me falha a memória, que para a pessoa chegar num lago, ele tem que subir montanha acima. Eu acredito piamente que aquele lago que está lá na ponta da montanha, se alguém lembrar aí, o país me fale, se alguém quiser chegar perto desse lago enorme, ele tem que subir montanha acima, e quando ele chega lá, ele vê a coisa mais linda, aquele lago verde, que é a coisa mais extraordinária. Eu creio que esse lago nasceu quando Deus disse: terra, venha,
suba, apareça, e a terra começa a surgir das águas. E Deus maravilhoso. Então esse Deus, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida da igreja de forma milagrosa e misteriosa. Aleluia. O texto que nós lemos, ele fala do princípio do ministério de Eliseu. Eliseu, ele substituiu Elias quando ele era servo de Elias. Ele era o companheiro de Elias. E Elias, ele era supervisor de 3 escolas de profetas. A escola em Jericó, a escola em Gilgal e a escola de Betel. Geralmente essas escolas tinham 100 homens estudando as escrituras para serem profetas, para serem chamados, para serem escolhidos de Deus. Então, quando Elias foi arrebatado, Eliseu substituiu Elias, assumiu as escolas de profetas. E aqui ele encontra o primeiro caso, porque quem é homem de Deus, quem é chamado por Deus, não adianta a gente fugir de problemas. Às vezes é o telefone que toca, alguém do outro lado desesperado. Às vezes é alguém que precisa de uma assistência, uma oração, uma visita. Então quem se dispõe a ser usado por Deus, a ser bênção, a qualquer momento Deus vai precisar de você. Deus vai te usar em qualquer momento que Ele precisar. Então, Eliseu já ainda sentindo as emoções, sentindo as emoções de ter sido ungido duplamente, porque ele falou: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Então se você me ver ser arrebatado, isso vai te suceder. Se não ver, não vai acontecer. Aí ele não tirava mais os olhos do profeta Elias. Obrigado, velho. Não tirava os olhos do profeta Elias. Aí de repente uma carruagem de fogo, cavalos de fogo, desceu naquele redemoinho, e Eliseu estava de olho em Elias, e Elias começa a desprender do chão. Eliseu começa a gritar: carros de fogo, cavalos de fogo. Aí Elias começa a subir, ele começa a ver Elias subindo, e Elias entra naquela carruagem, mas ele deixa a sua capa cair. Ele deixa a sua capa cair, a sua capa foi caindo, porque ele viu Elias entrar na carruagem. E se ele pudesse ver, se ele tivesse a oportunidade de ver, o que ele pediu era duro para ele, porque Eliseu falou: dura coisa você me pediu, mas se você me ver entrar na carruagem, se você me ver ser tomado de ti, isso vai acontecer com você. Aí ele pega a capa, e ele tem a primeira experiência pessoal, porque ele estava numa ilha, em Jericó, numa ilha, e Jericó era a primeira cidade a ser tomada pelo povo de Israel. Era só atravessar o Jordão, e ele estaria em Jericó. Foi a primeira cidade que foi tomada pelos filhos de Israel. E Elias exatamente tinha saído das terras da Palestina e entrado no deserto. E aí foi lá fora, foi do lado de fora da terra da Palestina que ele foi tomado. E agora Eliseu tem que fazer o caminho de volta. Ele foi para lá com Elias, Elias tocou na água e o rio abriu. Agora o rio fechado, ele tem que voltar. Aí ele pega a capa,
rasgou em dois, porque agora o seu amigo tinha ido embora, o seu líder, o seu mentor espiritual tinha ido embora, agora era ele e Deus. Então ele rasga a capa em duas e dobra a capa. Quando ele vai voltar, o Jordão está correndo a todo vapor. Aí ele encosta a capa na água e diz: onde está o Deus de Elias? Ele encosta a capa na água e o rio abre. É a primeira experiência que ele tem como profeta no lugar de Elias. E ele, quando acontece um milagre na vida da gente, a gente enche de fé, parece que nada mais para na nossa frente, porque vimos a glória de Deus, vimos a manifestação de Deus, e Eliseu prova agora, Eliseu experimenta agora, porque vida espiritual, ela deve ser experimentada, não ser vivida sobre a experiência de outro, mas ter a sua própria experiência, porque a sua própria experiência é que vai te segurar, é a sua própria experiência que vai te fazer forte, é a sua própria experiência que vai abrir caminho para você, é a sua própria experiência que vai te fazer permanecer firme no caminho de Deus. Aleluia, 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 aleluia. E agora Eliseu está lá, ainda sentindo as emoções do primeiro milagre. Aí vem uma mulher com um baita problema. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo... Então aqui era uma mulher que era esposa de um dos filhos dos profetas, ou seja, era um homem que estava numa dessas escolas estudando a palavra de Deus para ser profeta. Quero que você preste bastante atenção ao que Deus quer nos ensinar aqui hoje. Porque às vezes a gente está vivendo uma aflição, a gente pensa que Deus abandonou a gente. Senhor, eu sou teu servo, parece que o Senhor me abandonou, minha oração bate no teto e volta. Não, mano, você é um servo de Deus, fique tranquilo que Deus está fazendo um milagre e trabalhando misteriosamente na sua vida. Aí ela vai e procura Eliseu. Olha o que ela diz: meu marido. Isso é muito importante. Ser marido é alguém que tem uma aliança com o seu cônjuge. Ela poderia falar muitas outras coisas. Ela poderia falar assim: meu companheiro. E companheiro, hoje ele pode ser companheiro, amanhã não é mais. Por quê? Porque ele não tem aliança, não tem compromisso. Qualquer coisinha que tem, ele bate a asa e vai embora. Meu marido, ela quis dizer assim: eu sou casada com ele. Eu tenho uma aliança. Porque marido é homem que uniu a uma mulher pelos laços sagrados do matrimônio. Ela poderia dizer: meu companheiro, meu amante, meu... Preste bem atenção nisso agora. Meu marido, teu servo, morreu. Meu marido, teu servo. Então esse homem que morreu, ele tinha Eliseu como seu mentor espiritual. Mentor é o mestre. Essa palavra às vezes é muito pouco utilizada. Mentor é o mestre,
é o professor, é aquele que cuida da vida espiritual do outro, que orienta o outro. Então, ela disse assim: meu marido, teu servo, morreu. Ela mostra para ele, teu servo, colocando sobre Eliseu uma preocupação com a pessoa que ele ensinava, que ele ministrava sobre a vida dele. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Era um homem temente a Deus, um homem que respeitava a Deus. Hoje nós vemos que Satanás está lançando uma nuvem de trevas sobre as congregações e fazendo com que as pessoas não temam mais a presença de Deus. Então começa uma farra dentro do culto, começa uma brincadeira. Tem uma denominação que ela montou uma enorme piscina, a igreja era muito grande, ela montou uma piscina, quase metade dessa igreja aqui, e as pessoas começaram a pular na piscina, começou a cantar, começou a dançar dentro da piscina, e foi uma confusão que ninguém sabia o que estava acontecendo. Um outro pegou numa outra, lotado, ele pegou um balde d'água, começou a dizer: vocês querem água? Sejam cheios de água. E tem gente que abre a boca para jogar água, outros cospem dentro da boca do outro e vai por aí fora, outros despejam um galão de 20 litros de óleo sobre a cabeça do outro. Irmão, está uma confusão. Por quê? Porque o temor foi tirado dos corações. A Bíblia diz assim: guarde o teu pé quando entrar na casa de Deus. Ela faz com que nós devamos nos preocupar, porque o Santo dos Santos, Ele está aqui. Nós não podemos brincar com fogo. E tem muita gente brincando. Você sabe, tu sabes que o meu servo temia o Senhor. Temia o Senhor, respeitava a Deus, temor de Deus. A Bíblia fala que o diabo crê, estremece, mas ele não obedece. Tem muita gente que crê. Tem muita gente que fala que Deus é vingador, e a Bíblia diz que Deus é vingador, mas não obedece. O diabo chega até a estremecer. Satanás tem tanto medo de Deus que ele treme. Mas só que ele já está condenado ao lago de fogo. Aí ela diz assim: e veio o credor. Credor é aquele que a gente pede dinheiro emprestado, ou dinheiro ou outra coisa. Quando a gente pega um dinheiro emprestado, aquela pessoa vira o nosso credor. Aí, talvez ele estava esperando o esposo dela pagar o compromisso. E ele morrendo, o que ele pensa? Bom, ela não vai me pagar, porque o único recurso que ela tinha era ele. A base sustentadora dela era ele. A base de provisão dela era ele. E agora ele morre. Então deixa eu ir atrás do meu dinheiro. Aí ele procura a mulher. Eu sei que o seu marido acabou de morrer, mas eu vim buscar aqui meu recurso, meu dinheiro que eu emprestei, ou dinheiro, ou qualquer outra coisa. Vim buscar. Ah, mas eu não tenho. Então eu vou levar os seus 2 filhos como forma de pagamento da dívida. Irmão, quem é mãe, de verdade, ela defende seus filhos de unha e dentes. De unhas e dentes. A mãe que é mãe, ela pode receber milhões de propostas,
para uma vida fácil, mas liberando a sua prole. Mas a mãe que é mãe não aceita. Mãe que é mãe não aceita. A gente vê, eu estava vendo uma reportagem, a mãe entregou a filha menor de idade para um homem ficar com ela uma noite a troco de uma cerveja. Quanto a senhora quer para a senhora deixar eu ficar com a sua filha? Você me dá uma cerveja. E por aí está cheio disso, É mães vivendo às custas da vida de prostituição da sua filha, vendendo suas filhas. Aquela região do Nordeste é cheio disso aí, irmãos. Porque, infelizmente, aquelas pessoas que às vezes vêm, se propõem a fazer alguma coisa pelo povo e engana com uma lábia de manteiga, com palavras doces, e vem dizendo: eu vou fazer isso, eu vou acabar com a miséria, eu vou cuidar das crianças, eu vou promover escolas, vou promover isso, vou promover... E a gente acredita nessas coisas que estão por aí. E essas coisas, a única coisa que ele faz é enriquecer toda a sua família, e o resto que se dane. Por isso que nós vemos tantas crianças se prostituindo nas estradas. Por isso nós vemos tantas crianças sendo vendidas para tirarem órgãos. Irmão, se Deus permitisse, a gente vê o que está acontecendo no mundo, você ficava horrorizado. Mas Deus que é santo, Deus que é onipresente, onisciente, onipotente, Ele vê tudo, porque nada fica oculto aos seus olhos. Deus já está enojado com esse planeta. Deus já está enojado com isso aqui. Ele só está esperando o momento da sua palavra se cumprir, para tirar o seu povo daqui e começar a despejar a sua ira sobre a terra. Então essa mulher: meu Senhor, Ele quer levar meus 2 filhos a troco da dívida, para ser escravo. Aí Eliseu fala: o que eu posso fazer para você? Olha que situação. O que eu posso fazer para você? Aí ele pergunta a ela: declara-me o que tens em casa. Aí ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aí ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Vasos vazios, não poucos. Se a casa tiver 4 cômodos, enche todos os cômodos de vasos vazios. Se ela tiver 5 cômodos, encha todos os cômodos de vasos vazios. Depois que você colher todos esses vasos vazios, verso 4, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Tinha vaso lá que era 20, 30 vezes maior do que a botija de azeite que ela tinha. Preste atenção nisso agora. Quando ele vai para a tua casa,
com os teus filhos e fecha a porta sobre ti. Aqui nós temos uma preciosidade. Por que ela não chamou o vizinho para ajudar? Os vizinhos não cederam as vasilhas? Eu vou lá te ajudar, minha irmã, pode deixar. Não, você e teus filhos entrem e fecha a porta, porque era um milagre que ia acontecer na sua casa, porque o nosso lar é um lugar de intimidade da família. Está dando para você entender? O lar é o lugar mais sagrado da convivência humana. Tem pessoas, eu vou fazer uma festinha aqui e vou chamar A, B, C, D, e o cara vem, olha, eu sei que você não toma cerveja, eu sei que você não bebe uma pinguinha, mas eu posso levar. Não, você não vai levar, na minha casa não. Quando você abre a sua casa e permite que um monte de lixo do mundo venha, então aquele lugar ali já passou a ser um lugar contaminado. Então entra na sua casa, feche a porta atrás de vocês, porque algo vai acontecer na sua casa que ninguém vai acreditar. Então tem coisas que só você pode saber, só você pode entender, porque você é filho de Deus, e Deus vai fazer na sua casa, na sua vida, na sua família, quando você estiver intimamente unido com a sua família. Não é lugar para estranho nesse dia. O estranho vai estragar a bênção de Deus, que Deus quer fazer na sua casa. Feche a porta e comece a derramar azeite. Aí ela começa. Aí aquele vaso de azeite não para de sair. Ela foi despejando e encheu. Aí passou por outro, encheu. E foi enchendo, e não parava de sair azeite. Misteriosamente, milagrosamente, as coisas foram acontecendo. Oh, Jesus maravilhoso! Oh, Deus maravilhoso! Agora eu pergunto para você, se tivesse algum vizinho lá, e só está ficando doida? Esse pouquinho de azeite aí não vai encher isso aqui não, você está ficando doida. Aí atrapalhava o milagre, porque tem gente que atrapalha. Tem gente que cheira problema na sua vida. Tem gente que não soma com você. Vai atrapalhar a sua fé. Então pare de andar com aquela pessoa, que ela vai te destruir. Manda Deus tirá-la do seu caminho. Quando você estiver orando e pessoas vão desaparecer, não se assuste, é Deus que está limpando o seu caminho, porque Deus escuta coisas que ela fala no oculto que você não sabe. Aquele que estiver cheio, põe à parte. E foi assim. Partiu, pois, e fechou a porta, e seus filhos lhe deram e traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheio foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Está vendo como é que uma coisa é ligado? Era a intimidade da família. Então veio ela e eu fui saber ao homem de Deus: lá em casa está cheio de óleo, está cheio de azeite na minha casa. Deus fez uma maravilha. Aí ele vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do restante.
resolveu o problema da mulher sem ela perder os seus filhos. Sem que ela perdesse os seus filhos. Preste atenção agora. A primeira coisa que nós vemos aqui é Deus cuidando da família. Que a família é um projeto de Deus. E Deus tem um carinho muito especial com a família. A palavra de Deus diz assim: a bênção de Deus habita na casa do justo, mas a maldição está na casa do ímpio. Então Deus dá todos os tipos de bênçãos para a casa do justo. Quem é justo? Aquele que foi justificado pelo sangue do Cordeiro, aquele que foi justificado pelo Senhor, porque por nós mesmos nós não somos justos. Então Deus tem um carinho especial. O Salmo 128, 127, 128 fala sobre isto. Salmo 1 também fala sobre isto. Que os nossos filhos não são peso. Nossos filhos são herança de Deus. Não é tropeção, não é problema, mas é bênção de Deus. A esposa é como uma videira frutífera. E os filhos como oliveira, a roda da tua mesa. Assim será o homem. Abençoado o homem que teme ao Senhor. Então Deus tem um carinho especial com a família. Então Ele cuida. Você pode observar, tem pessoas solteiras que nunca tiveram nada na sua vida. Tentava juntar dinheiro para comprar um carro ou comprar uma moto, nunca conseguiu. Ele casou, comprou carro, comprou moto, comprou terreno, construiu casa. Por quê? O que mudou? Deus tem uma atenção especial para a família. E quando vem filho, ainda muito mais. Porque os filhos são herança de Deus. E o fruto do ventre, o seu galardão. Então nós vemos aqui na primeira parte, Deus cuidando da família. Agora, esse texto que nós lemos, ele é um texto que tem uma analogia. Analogia é uma semelhança. Uma semelhança. E essa semelhança é com a igreja do Senhor. Então nós vamos ver a semelhança. Casa. Aqui nós temos a casa da mulher com seus filhos. O que Jesus disse? Que seria o lugar onde nós estaríamos louvando a Ele, onde nós estaríamos adorando a Ele, que essa casa foi transformada no covil de salteadores. Aí Jesus chegou lá, pôs todo mundo para fora e disse assim, e gritou, derrubou as mesas dos cambistas, deu chicotada, não deu chicotada em ninguém, mas estralou o chicote para poder chamar atenção lá dentro da casa. E ele disse: a minha casa será chamada casa de... mas vós a transformaram em covil de salteadores. E aí o texto diz assim, a purificação do templo. Então a casa de Deus, a casa da mulher é como a casa que nós aqui estamos. Mulher é a figura da igreja. A igreja não é a parede. A igreja sou eu, é você. A mulher aqui é a figura da igreja, conforme Efésios capítulo 5, 24 e 25. Então, a mulher, ela é a figura da igreja. Vai prestando bastante atenção. A casa da mulher representa a casa de Deus. A casa de Deus, onde o povo de Deus se reúne. Onde o povo de Deus adora o Senhor, onde o povo de Deus se alimenta, onde o povo de Deus tem comunhão,
A mulher é a figura da igreja. O azeite é o símbolo do Espírito Santo, conforme Zacarias capítulo 4, 2 ao 6. Os vasos simboliza cada membro do corpo de Cristo. Quando Paulo teve um encontro com o Senhor e os discípulos tiveram medo, Deus falou assim, através do Espírito Santo: Paulo é para mim um vaso escolhido. O que significa na Bíblia ser um vaso escolhido? Significa uma pessoa abençoada e cheia do Espírito Santo. Então eu sou um vaso, você é um vaso dentro da casa de Deus. Eliseu era uma voz profética da época. Eliseu era uma voz profética da época. Vai, entra na sua casa, feche a porta, na intimidade da sua família, e comece a despejar o azeite naquelas vasilhas, e depois você vai ver o que vai acontecer. Nós estamos aqui na casa, estamos aqui como igreja, como a mulher, estamos em família, porque somos um povo escolhido, somos um povo eleito, somos um povo comprado. Estamos na nossa reunião íntima com o nosso Senhor Jesus Cristo. E Eliseu, como a última voz profética para essa mulher, Eliseu como voz profética na vida dessa mulher, Joel, lá no capítulo 2, 28 e 29, ele é a voz profética que até hoje está se cumprindo. E nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Jovens, velhos terão visões, e sobre os meus servos, as minhas servas, eu derramarei do meu espírito naqueles dias. E nós estamos vivendo aqueles últimos dias, estamos vivendo os últimos dias. Então os céus estão abertos para derramar o Espírito de Deus sobre os vasos. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia fala que lá o azeite foi derramado ilimitadamente. Eu creio que, se perguntar aqui, já aconteceu com muita gente. Quando você faz uma coisa, está lá você, sua esposa, seus 2 filhos, por exemplo, que eu estou dando, aí você fez uma coisa especial, que vai dar só para você, para o seu esposo e para os seus filhos. Aí chega uma visita inesperada. Aí, ou esconde aquela coisa especial que só dá para vocês, ou então você vai falar assim: não, vamos deixar ela comer, mas a gente faz o seguinte, ó, a gente parte um pedacinho, ó, isso aqui é só para você provar, que não deu para fazer muita coisa, a gente não esperava vocês. Aí a pessoa come só uma provinha, todo mundo come, mas só uma pralinha. Aí aquelas pessoas mais coisa falam: puxa vida, não deu nem para tampar o buraco do dente. Tá vendo? Não deu nem para tampar o buraco do dente. Eu quero dizer uma coisa para você. Quantas pessoas que já foram pegas assim, desprevenidas? Não, vai, eu vou dar para todo mundo. Ou quando você faz uma festa para 100, vem 200, vem 300. Aí se deveria colocar 10 salgadinhos num pratinho, aí você põe 3, 4. Deu para todo mundo? Deu. Só que não satisfez.
Quero que você preste bastante atenção nisso. Aqui, o azeite foi derramado ilimitadamente, não tinha limite. Em João 3,34, Jesus disse: o Pai não dará o Espírito por limitação, ou Ele não vai limitar o seu Espírito por medida, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O azeite, ele é multiplicado milagrosamente. Jesus, quando fez um sinal da multiplicação de pães, ele abençoou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, porque quando Deus faz, Ele não faz com limitações, Deus faz com fartura, porque Ele quer ver o seu povo cheio, Ele quer ver o seu povo abençoado. Aleluia! 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 Derramado misteriosamente. Quando Ezequiel foi ao vale de ossos secos, Deus abriu os seus olhos e ele viu muitos ossos sequíssimos, que os ossos batiam no outro e eles estalavam como se fosse ferro. Ele disse, o Espírito Santo diz para Ezequiel: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Tu sabes, Senhor. Então Ezequiel profetiza sobre esses ossos e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra de Deus, ajuntem-se osso com osso, ajuntem todos os ossos, ossos com ossos, ou seja, não haja mistura de DNA. Ezequiel não viu o que estava levantando os ossos. Ele viu que havia um mistério. Ele viu que havia um mistério. Houve um barulho e os ossos começaram a balançar. E ossos começaram a se levantar do chão. Às vezes tinha um osso aqui que era de um DNA, mas a 100, 200 metros tinha o outro osso que fazia parte desse DNA. Aí eles se levantam. E Ezequiel olha aquilo, é um mistério. Os ossos se levantaram e eu não vejo corda, eu não vejo nada segurando esses ossos. E aí os ossos levantam e começam a trançar um no outro. Um ir para um lado, outro ir para outro, e cada osso se juntando ao mesmo DNA. Quando Deus faz as coisas, Ele faz perfeito. Essa desculpa de dizer que eu nasci num corpo errado, isso é coisa do diabo. Porque Deus, tudo que Ele faz é perfeito. Que é a coisa mais perfeita que é o corpo humano. Preste atenção nisso agora. O azeite era para todos os vasos. E era para o vaso todo. Tem uma diferença aqui. Lembra do exemplo que eu dei da festa que veio mais gente do que tinha salgado? Não posso pôr 10 porque não vai dar. Então põe 2, que a pessoa só experimenta e vai embora. Não. Deus está dizendo aqui: o azeite é para todos os vasos. E era para o vaso todo. Está dando para você entender? Jesus disse assim: aquele que
creia em mim, do seu ventre vai jorrar um rio de águas vivas para a vida eterna. Aleluia! Deus quer encher nesta manhã cada vaso que está aqui, porque nós estamos na sua casa, nós estamos na sua presença, nós estamos intimamente ligados com o Senhor, e Ele vai encher cada vaso nesta manhã. Não ficará nenhum vaso vazio, porque o azeite é para todos os vasos, mas também para o vaso todo, até transbordar, porque tem uma ordem de Deus: enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. E só parou quando todos os vasos estavam cheios. Enquanto não encher, Deus não vai parar. Aleluia. Aleluia. E quando estava cheio os vasos, o que ela disse? O que ele disse? Vai, vende, pague a dívida e vive do resto. O que nós aprendemos aqui? Que só um vaso cheio do Espírito Santo vai poder sobreviver os últimos dias desse planeta, porque você vai gastar as suas energias espirituais com problemas, com ataques do inimigo, com perseguições, com mentiras, com enganos, e a gente desgasta. É como um celular que você usou o dia inteiro, a sua bateria estava 100%, chegou à tarde, ele já estava lá marcando 2%, então você tem que fazer o quê? Conectá-lo novamente à energia, a rede elétrica, para ele se abastecer. Eu quero dizer, a fonte do Espírito Santo, a fonte do Espírito Santo, o rio de águas vivas, não vai deixar faltar azeite na nossa vida. Nesses últimos dias que nós estamos vivendo, os céus serão abertos, e o poder e a graça de Deus será derramada sobre a noiva de Cristo, sobre a igreja do Senhor, e ela será cheia, 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 cheia do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Só vamos sobreviver se tivermos cheio de azeite. Vai, vende, paga a tua dívida e vive do resto. Nós vamos viver até o arrebatamento da igreja, quando nossos vasos estiver cheio, 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 cheio. Não esqueça disto. Eu termino. O que Deus fez na casa da viúva, Ele vai fazer hoje, agora, aqui na sua casa. Cada um apresente seu vaso. Senhor, meu vaso está vazio, eu quero ser cheio. E nessa manhã Ele vai encher. Coloque-se em pé, por favor. Coloque-se em pé, aleluia. Coloque-se em pé. Oh, glória. Oh, maravilha, 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 maravilha. Os vasos estão vazios, o meu vaso está vazio, e ele só vai parar quando ele estiver cheio, cheio, aleluia. Deus deu uma visão para Zacarias, e o tubo que estava na fonte vinha encher os tubos que acendiam as lâmpadas. As nossas lâmpadas serão acesas, mais forte do que nunca, porque o Senhor agora, Ele vai ligar a nossa vida, Ele vai nos ligar ao rio de águas vivas, Ele vai nos ligar à fonte de águas vivas, e virá azeite em abundância, virá azeite em abundância, para encher os nossos vasos, para encher cada vaso que está aqui. Comece a glorificar o Senhor, comece a falar com Deus.